Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nessa série de vídeos, eu estou mostrando uma jornada que ajuda profissionais a ganharem visibilidade e a aumentarem a chance de uma evolução profissional através da automação de processos por robôs. Eu sou Alex Diogo e o tema do nosso assunto de hoje é: os robôs vão substituir os seres humanos? Essa é uma questão bastante complexa, bastante difícil, se não impossível até que a gente faça uma previsão a esse respeito. Mas eu quero eu quero começar esse vídeo mostrando um comentário que eu recebi em um dos meus posts que eu fiz numa rede social, em que eu falava sobre exatamente robôs de automação de processos. E eu quero mostrar esse comentário não para expor a pessoa que fez o comentário, né? Por isso eu inibi aqui os dados dela, mas para expor aquilo que eu sei que tem muita gente que acredita, muita gente preocupada em relação a isso, que os robôs vão tomar o lugar dos seres humanos. E essa mensagem diz assim: seu futuro profissional acaba ali, você fica desempregado e o robô fará o que você faz. Então a pergunta desse vídeo, ela é bastante relevante, porque há uma preocupação: será que a gente vai chegar ao ponto de um robô tomar o nosso lugar? E aí o primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que, primeiro, isso não faz parte de uma escolha. Como assim? Independente de eu gostar ou não, os robôs já fazem parte do nosso dia a dia e por muitas décadas. Robôs não é uma novidade, não são novidades dessa nossa era, dessa nossa década. É algo que já vem acontecendo e vamos ver acontecer cada dia mais. É algo que está se tornando exponencial. Quer ver um exemplo? Em 2016, o tema de um fórum mundial que se reúne em Davos, na Suíça, né, foi sobre a quarta revolução industrial. Eu estou colocando aqui um vídeo ao lado, porque nesse encontro a previsão que se fazia era que até 2020 nós já estaríamos dentro da chamada era da robótica avançada. E nós vimos que avanços nessa área de fato aconteceram, já vinham acontecendo, mas cresceram exponencialmente em praticamente todos os setores. Hoje é um assunto comum quando a gente escuta falar sobre inteligência artificial, que é um termo que tende a cair em desuso, porque quando a gente se refere à inteligência, está muito relacionada ao ser humano, à inteligência do ser humano, e aí tem um viés muito forte alavancado por tentativa e erro. Então nossa inteligência humana, ela é baseada em tentativa e erro para o conhecimento, e a inteligência da máquina, ela é baseada em quantidade de dados, né? E aí consegue ir além dessa inteligência individual, sendo mais algo coletivo. Então é uma inteligência mais coletiva. Então nós vimos a potencialização da aprendizagem de máquina, que é um termo que se tornou muito comum também em todos os lugares, em todas as empresas. É uma meta, né, que a máquina ela vá aprendendo por si só. E não tem como simplesmente a gente ignorar isso e fingir que ela não existe, né, que isso não está aí, porque de fato está. E aí, toda essa robótica avançada, ela tem de fato impacto muito direto no que diz respeito às profissões existentes, né? Tanto as que vão fatalmente deixar de existir, né, ou passar a ter uma fatia muito pequena do mercado, e também as profissões que nem existem ainda, né, e vão surgir ao longo dos meses, dos anos e das próximas décadas.
Porque o que acontece, de fato, e essa é a experiência que nós temos visto, é que cada avanço tecnológico, cada avanço do conhecimento, naturalmente apresenta necessidades ao ser humano, né? Que até então ou não tínhamos ideia de que as tínhamos, por exemplo, né? A gente nem sabia que existia em nós essa necessidade até nos depararmos com tecnologias que começam a suprir essa necessidade. Então, de fato, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, essa tendência ela é muito clara. Em países mais desenvolvidos, aqui no Brasil, a gente sente bastante já o impacto dessa tecnologia, dessa nova máquina, mas é muito mais como consumidores, né? Mas é claro que isso é muito inevitável, independente de gostarmos ou não, porque, como eu disse, os robôs já estão aqui há muito tempo, os robôs mecânicos há muito mais tempo, né? E agora os robôs digitais envolvidos com quase tudo que usamos no nosso dia a dia, como um simples celular, por exemplo. E qual é o principal objetivo da robotização? É terceirizar tarefas manuais que um ser humano realiza. A gente às vezes não se dá conta, mas, por exemplo, as centrais telefônicas é um dos melhores exemplos disso. Havia uma profissão chamada de telefonista, e aí para que você fizesse uma ligação, para que você telefonasse para alguém, era necessário ligar para um determinado número específico de uma central. Você era atendido por um ser humano. Então você informava quem era a pessoa que você queria falar, em que estado que aquela pessoa, o país, aquela pessoa residia. E esse profissional fazia as ligações de cabo mesmo, né, clicando ali os plugs, para que pudesse conectar essas duas pessoas. Quando vieram as centrais inteligentes, essa profissão perdeu uma fatia imensa de mercado para esses profissionais. Então tente imaginar, hoje com cada pessoa tendo um chip, e às vezes mais de um chip até de celular, que para cada pessoa que você quisesse se conectar, se comunicar, mandar uma mensagem, você precisasse primeiro falar com alguém, com um ser humano, com um profissional que fizesse essa ligação, esse plug, né, ligando, fazendo essas duas conexões. Pois é, o que tem entre você e a outra pessoa com a qual você está se comunicando hoje, quando você pega o seu celular, quando você envia uma mensagem de texto, uma mensagem de WhatsApp, enfim, qualquer comunicação que você fizer, entre essas duas pessoas, esses dois comunicadores, há um robô, ou centenas de milhares de robôs, né, que estão espalhados nessa conexão até entre uma pessoa e outra. Mas eu quis mostrar aqui esse comentário que eu recebi, porque eu não vejo de verdade os robôs como algo que substitui as pessoas. E aí eu queria deixar, até vou colocar aqui na tela, esse texto aqui, essa palavra. Robôs não substituem pessoas, robôs substituem tarefas. Se eu posso ter um robô que é capaz de me conectar a qualquer pessoa que tenha um celular no mundo, porque iremos querer que um ser humano faça isso, né? Porque se ocuparia um ser humano numa tarefa repetitiva e uma tarefa difícil para um ser humano realizar, no sentido da lentidão de se fazer essas conexões, da complexidade de se fazer essas conexões. Se nós podemos liberar o ser humano para fazer aquilo que nós, como seres humanos, temos de melhor, que é a nossa mente criativa. E aí está a grande diferença, que é a nossa capacidade, uma capacidade que o robô não tem, não sei se terá, mas é a capacidade de termos ideias, a capacidade de compreendermos aquilo que podemos fazer melhor
para suprir a necessidade das outras pessoas. Então o ser humano, ele pode então, a partir desse momento em que um robô não o substitui, mas substitui as suas tarefas repetitivas, tediosas, tarefas chatas, manuais, para realizar tarefas que são muito mais valiosas. Eu não sei se isso já aconteceu em outros estados, porque eu sou aqui do Rio de Janeiro, e aí eu nem quero entrar em polêmica a respeito disso, não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas, por exemplo, o metrô, que é a companhia, que é a empresa metropolitana que cuida de uma parte dos trens aqui no Rio de Janeiro, ela já implantou os seus terminais de autoatendimento. Acredito que em todas as estações, pelo menos na maioria que eu utilizo, se você quiser comprar uma passagem, você vai pegar o seu cartão de crédito, escolher quantas passagens quer e efetuar o pagamento nessa máquina, né? Então, pelo menos nas estações que eu uso, você já não vê mais, os guichês já estão fechados, não tem mais atendentes ali. Mas eu vejo funcionários atuando em serviços que o robô não é capaz de realizar, que é a empatia, que é o atendimento personalizado. Por exemplo, aos idosos que precisam de ajuda, tanto para passar na catraca quanto para se dirigir até a composição lá, até o metrô. Ajudar as pessoas com necessidades especiais. Quando o cartão não funciona, tem uma pessoa ali que vai ser capaz de compreender, né, de ter empatia, de compreender a sua necessidade. De novo, eu não quero tratar temas polêmicos aqui, mas as tarefas manuais e repetitivas foram substituídas, mas as pessoas não. As pessoas têm o seu lugar. Né? O grande problema é quando só fazemos tarefas que podem ser substituídas. Aí o profissional, ele de fato tem um problema. Mas algo que eu vi ali acontecer nessas estações que eu uso, as imensas filas que se formavam para conseguir comprar passagem, pelo menos nessas estações eu não tenho visto mais. O fato é que gostando ou não, tá? Eu querendo ou não, a robotização está aí, vai acontecer ainda em muitas outras áreas, provavelmente em todas as áreas profissionais da nossa sociedade, a robotização vai ter algum tipo de impacto. Não acho que essas pessoas foram substituídas, mas o fato é que as suas tarefas, sim, realmente foram substituídas. E aí, como eu disse, o problema que ocorre é que às vezes só realizamos então essas tarefas que podem ser substituídas por robôs, né? Mas o que a gente pode fazer então a respeito disso, né? Que deve ser o nosso, como posso dizer assim, o nosso contra-ataque, né, em relação a essa era de robotização, né? A gente pode fazer, por exemplo, como fizeram os ludistas. Não sei se você conhece a história dos ludistas, mas lá no início do século XIX, eles quebraram todas as máquinas de tear, que foram colocando, né, as máquinas de tear para fazer ali o trabalho do tecelão, né? Eu não entendo muito a fundo desse assunto, mas o fato é que essa máquina, ela substituía, veja bem, entre 40 e 60 trabalhadores tecelões, as tarefas que eles faziam, formando ali os nós do tecido. Então, é uma coisa, principalmente para a época, né, um robô mecânico ainda, que chegava e que cada máquina daquela substituía até 60 trabalhadores, era algo assustador de fato, né? Um impacto muito pesado para a sociedade, de fato. O impacto que inicialmente, e aí eu queria que você guardasse essa palavra, inicialmente um impacto muito ruim até. E o medo daqueles trabalhadores, todos que eram envolvidos nessa profissão,
levaram eles a tomarem alguma atitude, né? O ser humano, quando nós estamos com medo, ou paralisamos ou agimos, né? E eles tiveram a ideia de se reunir e começaram a quebrar as máquinas. Eles entravam nas fábricas e destruíam as máquinas de TA. Então, eu vou fazer aqui 3 perguntas para você. Eu queria fazer 3 perguntas para você, baseado nessa história que eu acabei de contar aqui. Você acha que nós devemos ter medo dos robôs? Então, você pode postar aí nos comentários. Você acha que nós devemos ter medo dos robôs? De todas as tecnologias que estão surgindo, que estão substituindo tarefas, que até então eram tarefas basicamente humanas, né, que só humanos poderiam fazer. Então responde aí nos comentários. Eu vou dar a minha opinião, sem ter a pretensão de ser a opinião correta, tá? Então não se preocupe, eu tenho a minha opinião, você certamente tem a sua, né? Eu não tenho essa pretensão de estar correto. Mas eu acho, de verdade, que devemos ter medo, sim. Eu acho que é um momento que nós precisamos ter medo. A gente tem que ter medo desse momento. Por quê? Porque é um medo que nos leva a uma ação. O medo, ele pode ou nos paralisar por completo, né, totalmente ficarmos imóveis diante de uma situação que nos dá medo, ou pode nos empurrar para uma reação. E nós precisamos definir qual vai ser essa nossa reação. Então, ainda vou voltar aqui nesse assunto do podermos ter medo ou não. Né? Eu tenho, por exemplo. Né? E aí eu vou fazer a segunda pergunta. Por conta, então, desse medo, nós deveríamos, para usar um termo que está na moda agora, nós deveríamos cancelar os robôs, boicotar todo tipo de tecnologia. A gente deve fazer como os ludistas e destruir tudo que tem robô, todos os robôs. Poderíamos, por exemplo, fazer uma campanha para convencermos as empresas a não adotarem robotização. O que você acha? Será que essa é uma solução válida? E aí, você pode colocar aí no comentário, mas eu acho que não. Até porque, sem perceber, o que nós mais temos nas nossas casas, cada um de nós, você que está assistindo esse vídeo, você vai ter algum tipo de robô, seja ele mecânico, né, seja ele digital. Mesmo que a gente nem faça essa associação, né, porque a gente acha que os robôs são só os robôs, só são robôs, né, se forem como os humanos dos filmes futuristas, né, o que a gente vê, aqueles humanoides, altas tecnologias. Quer ver um exemplo? A geladeira, por exemplo, que mantém os nossos alimentos aí, ela cria gelo. No passado, a indústria de gelo era gigantesca. Ainda existe, né? Claro, a indústria de gelo, mas nem de longe é como era no passado. Haviam navios, ferrovias para distribuição de gelo em todos os estabelecimentos comerciais, para que as pessoas pudessem comprar gelos para a sua casa. Então, era uma indústria gigantesca. Mas agora, qualquer família pode criar gelo em casa. Outro exemplo é o micro-ondas. Você se comunica com um robô, falando qual é a temperatura, por quanto tempo ele vai preparar um determinado alimento. O celular nem tem como pensar diferente, né? Banco, aqueles terminais de 24 horas antes para retirar dinheiro, para fazer o pagamento de uma conta, se enfrentavam filas intermináveis. Se fosse, por exemplo, um fim de semana, você podia esquecer, nem tinha como fazer esses processos. Mas hoje, com esses robôs de autoatendimento, isso melhorou bastante, né? Eu sei que ainda temos muito que avançar nesse sentido, né? Mas a gente vai chegar lá.
Mas o que eu quero dizer aqui? O que nós podemos dizer? E as pessoas que faziam essas tarefas? Na verdade, tem muito mais trabalho, muito mais valioso que um ser humano pode fazer do que ficar fazendo essas tarefas repetitivas. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo disso? Quando eu vou numa agência e eu só quero retirar um dinheiro ou pagar uma conta, eu só quero entrar no banco, me dirigir a um caixa eletrônico, fazer o que eu preciso fazer e sair de lá o mais rápido possível. Nesse momento, tudo que eu quero é que haja um robô que me atenda. Só isso, eu só quero que o robô me atenda. Mas quando eu estou com um problema na minha conta, né, quando eu não consigo fazer uma retirada ou não consigo efetuar o pagamento de uma conta, eu não quero em hipótese alguma, de maneira nenhuma, ser atendido por um robô. Nesse momento, tudo que eu quero é que um ser humano, uma pessoa, me atenda, para que essa pessoa possa me ouvir e compreender o meu problema. Então, está entendendo a diferença? Há tarefas que, por mais que um robô com inteligência artificial, se atualizando com machine learning, não é capaz de fazer. Ter empatia. Nisso, nós, seres humanos, nós somos imbatíveis, né? Imbatíveis. Quando quer, né? Quando o ser humano quer ser educado, ser agradável, né? Então, nisso o ser humano é insubstituível. Podem colocar um robô com uma tela touchscreen em que aparece uma carinha feliz, sorrindo, né? Virando cambalhota, o que for, mas tem que ser um ser humano. Nesse momento, tudo que nós queremos é uma interação com o ser humano, né? Termos um atendimento com alguém que possa ouvir de fato qual o nosso questionamento, tentar compreender, tentar entender a nossa situação. Então você está vendo a diferença entre tarefas que são para o robô fazer e são tarefas que são para o ser humano fazer? Então eu queria fazer aqui a terceira pergunta. Se nós não vamos quebrar tudo, então, como os ludistas fizeram, o que a gente deve fazer então? Você pode comentar, novamente eu vou pedir que você comente aí o que você acha. Eu vou falar aqui os passos que eu acho que nós, como seres humanos, como profissionais, como trabalhadores, podemos fazer. Primeiro passo é passar para os robôs todas as tarefas que a gente não deveria mais estar fazendo. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos nos desvencilhar de tarefas que nós não deveríamos mais estar fazendo. Há tarefas repetitivas somente que não exigem nada a nossa capacidade intelectual, que a gente não deveria mais estar fazendo. Por quê? Porque para que eu tenha tempo de fazer tarefas que os robôs não podem fazer. Como, por exemplo, o atendimento, que eu falei, um atendimento personalizado, um atendimento empático, um atendimento simpático, né? Que só o ser humano é capaz de fazer. Então, a primeira coisa, passa tudo para um robô fazer. Se desvencilha disso, né? Ganha tempo tirando das suas costas essas tarefas. E a segunda coisa, aprenda a programar robôs, né? Isso pode agora parecer bastante complicado para quem não é da área de tecnologia, e eu vou mostrar que não, porque com as ferramentas que a gente tem hoje, você nem precisa ser desenvolvedor de sistemas para criar robôs. Aprender a codificar hoje, a ensinar esses robôs como eles devem desempenhar essas tarefas, não é mais algo complexo. Hoje, codificar não é mais como era há alguns anos, né? Coisa que só o pessoal da TI, da tecnologia, conseguia entender aquele monte de palavras, às vezes até sem muito nexo. Hoje, com as ferramentas que a gente tem disponíveis, você vai ver que qualquer profissional de qualquer área consegue codificar suas tarefas, e o melhor,
sabendo exatamente quais são as suas tarefas que podem, né, e devem ser codificadas, que podem e devem ser automatizadas. E aí eu queria só voltar aqui para a gente fechar esse nosso assunto lá dos ludistas, né, das máquinas de tear, para que a gente possa finalizar esse nosso assunto aqui. Toda a indústria da moda, após o advento dessas máquinas, né, que eram capazes de, numa velocidade incrível, gerar tecido, toda a indústria da moda, a indústria da confecção, contratou milhares de pessoas a mais do que o tear foi capaz de substituir. Cada tear substituía 40, 60 pessoas, mas gerava e gerou ao longo desses anos milhares de posições profissionais, né? Centenas de novas profissões foram criadas, né, por conta dessa velocidade na confecção desses materiais. A indústria têxtil, só para você ter uma ideia, é uma das indústrias mais poderosas que existem hoje. E não seria possível, não teria como popularizar essa indústria se não fossem aquelas máquinas lá do início do século XIX, né? Segundo uma pesquisa da ABIT, que é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e da Confecção, já em 2019 esse setor já representava 16, quase 17% dos empregos aqui no Brasil. Então, se você pegar a faixa de pessoas em idade de estarem trabalhando, 17% dos empregos são relacionados a essa indústria têxtil, a indústria de confecção. Então, observe que coisa espetacular. A estimativa para esse ano, né, para 2021, que tem um crescimento de mais 3%, ou seja, a gente deve chegar em 2021 beirando 20% dos empregos no Brasil vão existir exatamente por conta daquelas máquinas de tear lá do século XIX. Então, ou você vai ver o robô como inimigo e correr o risco de perder suas tarefas para ele, e aí eu posso te dizer, é muito provável que você vai perder suas tarefas, ou você vai enxergar o robô como um aliado e passar essas tarefas para ele, se desvencilhar dessas tarefas e começar a trabalhar com aquilo que o robô não pode trabalhar. Desde que eu iniciei a minha carreira profissional, quando ainda fazia faculdade e estudava desenvolvimento de sistemas, já havia um discurso, né? E isso era bastante interessante, né? De que no futuro não ia ser mais necessário ter desenvolvedores, por exemplo, porque os programas estavam avançando, você não ia precisar mais de pessoas para programar as máquinas, elas mesmas fariam a sua autoprogramação. De fato, os programas avançaram muito, né, daquele tempo para cá. Eu comecei em linguagens bem abaixo daquilo que nós temos hoje, então avançaram muito, vão ficar cada vez mais avançados. Só que o efeito que se esperava, né, que na época se achava, foi colateral, né, porque tem sido o contrário do que se pensava. Hoje você precisa de muito mais gente programando, né? Muito mais profissionais estão sendo contratados todos os dias para que consiga atender as demandas que existem de desenvolvimento. Se você, como a gente está falando aqui de RPA, você vai ver que já começaram a surgir muitas oportunidades para profissionais de robotização de processos. É claro que ainda não é tão aquecido, por exemplo, como o Java, que já é uma tecnologia mais estabelecida, pelo menos desde os anos 2000, mas olha quantas profissões que não existiam hoje e que existem agora. Eu vou citar somente algumas aqui, por exemplo. Desenvolvedor RPA, analista RPA, analista de negócios para RPA, administrador de RPA e por aí vai.
todas essas cadeiras que a gente tem de desenvolvedores tradicionais, né, que já tínhamos de desenvolvedores tradicionais, hoje nós temos também essa mesma necessidade para a área de robotização de processos. Então entrou a robotização de processos, parece que ele vai substituir o ser humano nas suas tarefas, mas ele traz mais uma série de necessidades que antes não existiam e novas profissões vão surgindo a cada dia, novos profissionais vão sendo necessários, novas especializações surgem e as empresas hoje elas começaram a montar os chamados centros de excelência, os COIs, que são gerências. Então, se criou mais uma gerência nas empresas para tratar especificamente de automação de processo, que é o RPA. Então, para encerrarmos aqui, eu desejo a todos muito sucesso na carreira, seja na área de RPA, se você, com esse vídeo aqui, se empolgou a conhecer essa área, ou qualquer outra área. Eu vejo de verdade um futuro muito promissor para o ser humano em relação à geração de emprego, com toda a tecnologia que está surgindo. Surge mais necessidade de geração de emprego ainda, então eu vejo um futuro bastante promissor, de muito sucesso para todos nós aqui. Então, fiquem todos bem e até uma próxima oportunidade.